Notícia de novo que eu cortei o cabelo, mas isso não impede de gravar o nosso episódio, então bora lá. Finalmente, ela é minha. Vamos embora daqui, minha varinha preciosa. Amigo, fale alguma coisa, amigo. Amigo? Amigo, o que aconteceu com você? Eu evoluí, agora estou mais forte. E aí, você conseguiu impedir que meu irmão pegasse a varinha? Sobre isso, amigo. Ele pegou. Não creio, amigo. Você era a nossa única salvação. A gente precisa de um plano para pegar aquela varinha de volta. A gente consegue, amigo. Haha, voltei. Para pegar a varinha era muito fácil. Eu tive um reforço.